Vamos usar agora essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de sombra, mas que dentro dela tem várias e são ferramentas que eu uso bastante nas criações. São várias opções aqui bem interessantes para desenho. Eu vou, como sempre, aqui pegar um exemplo de um retângulo, mas vou também deixar um texto aqui escrito. Vou escolher uma outra fonte aqui. Então, eu tenho um texto e um quadrado. A gente vai utilizar os dois. Vamos lá. Primeira opção aqui, sombra, que é uma sombra eletrônica, nada mais é que uma sombra eletrônica, né? Que aí você tem os controles aqui de deixar ela mais escura ou mais transparente e de posicionamento aqui de ângulo, né? Esse tipo de efeito, quando envolve imagem, eu acho mais interessante ser feito no Photoshop. Mas se é um trabalho rápido, alguma coisa que você vai fazer um banner que seja uma coisa simples, de repente pode utilizar, mas a sombra que é usada no Photoshop ela tem uma naturalidade, assim, ela é muito mais, tem uma perfeição melhor. Mas é uma ferramenta legal para utilizar quando você, ó, fazer uma sombrinha assim, ó. Só que pensando que isso aqui, ele não é um vetor, ele é uma imagem, tá? Ele tem os efeitos aqui que eu posso utilizar também, né, na, na sombra, principalmente em relação a outro objeto, mas a gente pode falar isso em outro vídeo. Vou ver aqui, aqui ó, eu tenho um controle sobre a forma dela ali, ou ela fica mais dura, ou ela fica mais, podemos dizer, fofinha, né? Mais enevoada, não sei como diria isso. No caso aqui é enevoamento de sombra. Eu vou falar fofinha, deixa ela mais fofinha. Então ela fica ou dura, reta ou mais fofinha aqui nessa ferramenta. Aqui é o trabalho da opacidade, que também pode ser feito aqui usando essa barrinha aqui, é mais prático, tá? Então essa é o efeito de sombra. Vamos dar uma olhada agora no contorno. Esse aqui é uma ferramenta muito boa. Eu vou usar a fonte aqui para poder colocar esse contorno. Então aqui tem as configurações, tem várias configurações. Aqui, essas três caixinhas, ele indica contorno para o centro, contorno interno e o contorno externo. Eu vou usar o externo, tá? Aqui a quantidade de contorno que você quer, tá vendo? Eu vou deixar com 2. Aqui é o tamanho desses contornos e aqui são as cores. Dá a cor aqui, vou colocar um azul. Observa que a cor que você muda aqui, ele faz já uma combinação com a cor que você escolheu, né? Então o verde ele fica um verde mais escuro, o azul, então ele faz ali uma cor, um tom sobre tom. Vou deixar essa cor aqui. E aí eu tenho esse contorno que eu posso também entrar em outra situação aqui, que é assim, ele está fechado certinho, então se eu tiver que mudar as cores eu mudo aqui. Mas eu tenho a opção de quebrar esse contorno, tirar esse contorno aqui para deixar ele um pouco mais flexível no que eu vou usar. Para fazer isso, eu uso a tecla Ctrl K. Ele vai quebrar essa combinação aqui de contorno e objeto. Aí eu clico fora, ó. Agora eu consigo tirar parte por parte. Mas esses dois aqui ainda estão agrupados. Então eu venho aqui, ó, desagrupar tudo. Aí sim, eu tô com ele quebrado em três partes. Então, o que que é interessante aqui, ó? Eu posso colocar aqui o contorno certinho nele. Vou posicionar aqui usando as setas, né? Para deixar ele certo. E esse aqui agora, mais, eu posso deixar ele também deslocado aqui agora, ó, tá vendo? Eu posso mudar aquela opção. Então eu tenho esse controle maior quando eu quebro o objeto. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essas opções de quebrar um objeto. Se tem dois objetos, você vai quebrar. Isso funciona com a fonte também. Eu posso quebrar ela e ela fica à parte aqui. Vamos ver agora aqui outra opção que é
Vou misturar. Vou tentar fazer aqui um objeto mais simples. Vou fazer um quadrado e vou fazer um círculo aqui. E aí eu vou usar a opção misturar. Então, eu vou pegar do círculo pro quadrado e traço, ele faz esse efeito aqui. Vendo que ele já criou um contorno, se eu quiser tirar o contorno, se eu quiser fazer um contorno com outra cor também, eu posso utilizar. Lembrando que o contorno eu sempre pinto com o botão direito do mouse. E aí, vamos ver se funciona o Ctrl K. Dei um Ctrl K para quebrar. A partir do momento que eu quebrei, ele saiu a primeira parte, o restante que foi o resultado do contorno do efeito entre as duas partes ficou grudada. Aí eu venho aqui, desagrupar, e aí ele vai ficar separadinho um do outro. Esse efeito que foi criado entre um e outro acaba virando objetos que pode ser trabalhado ou mudado a cor separadamente. Então, uma ferramenta bem bacana também. Próxima ferramenta aqui é a distorção. Vamos usar a distorção aqui na bolinha para ver o que acontece. Aí que beleza. Rapidinho eu posso criar um objeto aqui diferente. Ó, já tem até um logotipo aqui se eu quiser. Né? Já tem um. Tá? Já tem uma forma aqui que pode ser utilizada. Bem rápido e prático. Vamos ver como ele funciona no quadrado aqui. É bem aleatório aqui, ó. Bem bacana para criação de logotipo essa ferramenta. Vou fazer aqui, voltar ao normal. Próxima ferramenta, o envelope. O envelope eu vou pegar a letra para dar um exemplo melhor dela. Sempre faço o seguinte, ó, quando você vai fazer um teste de envelope ou vai quebrar a letra, sempre faz uma cópia, ó. Se eu der um Ctrl D, eu já copio, deixa essa fonte aqui certinha, bonitinha, para você não ter que escrever de novo. Usa sempre uma cópia. Então agora aqui eu vou usar a ferramenta envelope. Ela cria esses pontos aqui, ó, e aí, a partir dos pontos, eu consigo fazer uma modificação na fonte, tá vendo? Posso utilizar os pontos para entortar ela aqui. Aí eu vou acertando para deixar uma forma como se fosse envergada aqui, né? Bem bacana. Você tem que trabalhar certinho para fazer essa modificação dela funcionar perfeito. Aí eu vou para a ferramenta extrusão. O que que ela faz? Eu vou usar até essa fonte aqui que eu usei a forma distorcida nela. Eu clico nela aqui e arrasto, ó. Ele vai criar uma caixa meio 3D. Não vai aparecer nada aqui porque ele está totalmente pintado. Então eu tenho que separar esse objeto da extrusão que eu fiz. E aí eu vou agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse efeito da letra. Então eu venho aqui em objeto, separar extrusão de grupo. Essas opções de separação, tanto do contorno como a extrusão aqui, sempre a mesma tecla, ó, Ctrl K. Então, eu vou apertar o Ctrl, apertar o K, clico fora aqui. Agora eu posso pintar fábrica e o fundo com efeito posso ser pintado também. Então, olha que bacana que fica uma letra com efeito 3D assim, ó. Bem prático e simples de usar. E agora, por último aqui, vamos ver, eu vou tirar daqui. Bloquear sombra. O que é bloquear sombra? Ah, que bacana, ó. Ele faz um efeito que é o mesmo que eu usei aqui, de forma bem mais prática, tá vendo? Tem um controle aqui, ó, de posicionamento aqui dessa sombra, bem mais fácil e bem mais rápido. Vamos ver se ele aceita o Ctrl K também. Ctrl K, sem problema, perfeito. Então, você vê que é uma caixa de ferramenta com várias opções assim interessantes de uso, que combinadas, né,
Você consegue fazer um trabalho bem bacana.